Gostava tanto de você, gostava tanto de você. Os influentes necessitam de aprovação e aceitação pelos outros. Então, o seu principal medo passa a ser a rejeição. Eles têm uma necessidade de serem reconhecidos pela sua criatividade, pela sua influência, pela sua capacidade de comunicação. E quando isso não acontece, eles ficam extremamente frustrados. Então, para que um influente ele se sinta feliz, ele se sinta à vontade, ele precisa estar num ambiente que proporcione para ele que ele possa exercitar a criatividade dele, o poder de comunicação, para que ele possa ter liberdade de expressão, ele tem essa necessidade de se expressar. E se você prender muito, se você reprimir demais um influente, se ele ficar num ambiente cheio de rotina, de regras, ele vai pirar. Alguns pontos de melhoria de um influente são prestar mais atenção nos detalhes, ser menos ansioso, menos impulsivo, se concentrar mais nos processos e focar mais nessa questão de terminar as atividades, do que pensar mais na questão de ser popular. O influente também tem um ponto de melhoria que ele precisa ouvir mais as pessoas, então ele precisa se concentrar mais no que o outro está falando e se preocupar menos com o que ele vai dizer. Então ele tem essa dificuldade. Quando a pessoa está falando, ele já está pensando no que ele vai falar. Então ele tem esse ponto de melhoria. Tem que observar isso se você é um influente. Uma coisa também muito importante do influente, ponto de melhoria, é deixar de ser tão infantilizado. Às vezes o influente ele tem essa característica de parecer infantil, de ser um tanto aí, e as pessoas acabam muitas vezes se aproveitando disso, do influente, dessa leveza que ele tem, dessa, às vezes até ingenuidade que o influente tem. Então fica a dica para você que é um influente ou você que conhece um influente, para melhorar também, para ter um ponto de atenção nesse detalhe. São também alguns pontos de melhoria de um influente, saber dizer não. O influente ele tem a mania, né? Ele tem, na verdade, já é característica de muitas vezes ele querer assumir muitas coisas ao mesmo tempo. Ele não sabe também dizer não para as pessoas, para alguns projetos que surgem, ele acaba abraçando o mundo e nem sempre ele dá conta de tudo. Então, aprende um pouquinho, comece a se concentrar mais nisso. Saber dizer não também é algo muito importante, né, no processo. E também, assim, começar um plano, traçar mais os seus planos e executar. Porque, às vezes, o influente ele tem uma dificuldade e ele tem uma tendência de procrastinar mais do que realizar, né, as coisas. Ele tem a capacidade muito grande de criativa, de pensar muito, de criar, de ter várias ideias, de vários insights, mas ele tem pouca acabativa nas coisas. Uma outra coisa também muito importante para um influente é ter atenção na questão das conversas sem objetivo, tá? Então o influente ele tem a tendência de ficar horas e horas conversando com pessoas no WhatsApp ou conversando pessoalmente, sem tantos objetivos. Às vezes ele deixa de fazer uma atividade importante que ele tem para fazer e fica ali de bate-papo. Então tem um ponto de atenção nisso, porque muitas vezes o influente ele já tem essa característica de não terminar as coisas que começa. E se ele começar a se distrair com pessoas e esquecer dos objetivos que ele tem ali para cumprir naquele momento ou alguma atividade, isso ele se perde completamente e geralmente acaba prejudicando aí nos prazos, nas coisas que ele tem para entregar. Então fica essa minha dica.